que eu imagino ser uma leitura breve. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Pois adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Essa passagem, aposto que, não, na verdade tenho certeza que todos os irmãos conhecem essa passagem muito bem. É um episódio muito curto e muito simples do ministério de Jesus.
O ministério de Jesus ainda estava no seu começo e por causa disso nós não vemos grandes milagres, não temos nenhum milagre muito impressionante acontecendo. Nós não estamos ainda num contexto muito profundo de perseguição de Jesus e de seus discípulos. Está tudo muito só ainda. Mas isso não tira o fato de que esse episódio ele é extremamente poderoso no que ele representa. E tem algumas partes desse encontro que Jesus teve com essa mulher samaritana que eu gostaria de aprofundar hoje. Eu gostaria de começar pelo versículo 10. Vamos ao versículo 10, capítulo 4, versículo 10, diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Basicamente dizendo, se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo a mim para eu te dar água. A mulher não sabe, nesse momento a mulher não sabe quem Jesus é. E os seus olhos ainda não tinham sido abertos para ver a natureza divina de Jesus. Ela via Jesus, mas via a natureza humana de Jesus. Não compreendia quem de fato ele era. Se nós formos para o versículo 11 e 12, diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Uma vez que ela não sabe quem Jesus é, ela questiona essa autoridade de Jesus. Como assim? Você está se achando muito, está se achando grande coisa. Ela não sabe quem Jesus é a princípio. Jesus faz uma declaração muito forte de que aquele poço não representava nada e que ele é que tem a boa água para dar. Ela questiona isso da parte dele. E ela vai justamente mencionar a quem? Aos patriarcas. Ela fala a respeito de Jacó. E ela faz referência ao patriarca e pergunta se por acaso Jesus seria maior do que Jacó. E a verdade é que no versículo seguinte, Jesus não responde. Ela pergunta para Jesus se ele é maior do que Jacó e ele não responde, pelo menos não diretamente. Versículo 13. Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus deixa muito claro que o que ele tem a oferecer é muito, mas muito melhor do que a água de Jacó. Isso também, nós também podemos usar toda essa analogia da água de Jacó e a água que Jesus oferece. Nós podemos fazer um paralelismo com a antiga aliança e com a nova aliança. A Bíblia nos fala que a aliança que Deus tinha com a humanidade antes de Jesus vir à Terra era uma aliança inferior. Era a tal história de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. De que a lei, a vida não está na lei. Que a vida está em Cristo. A vida está na nova aliança, está na água viva que Cristo oferece. Que Deus oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. Então isso nos mostra que aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus estava trazendo com a sua vinda, e aquilo que ele estava comunicando para aquela mulher, era a vinda de uma nova e mais poderosa aliança que Deus tinha com a humanidade. Agora, se nós formos para o versículo 15, continuando, nós temos algo muito interessante. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Eu acho essa passagem muito interessante porque eu sempre enxerguei ela de uma forma e depois passei a enxergar de outra, e eu vejo ela com duas interpretações possíveis. A primeira interpretação é que a mulher de fato acredita nas palavras de Jesus, mas ela ainda pensa que aquilo que Jesus está falando é água. Ela acredita que de fato Jesus tem uma água que, se ela beber, ela já não vai ter mais sede. Ela acredita nas palavras de Jesus, mas ela ainda pensa que Jesus está falando de água mesmo material. Essa é uma interpretação, e que eu
andei a ver vários comentários e pelo visto é a interpretação mais famosa. Mas eu vi uma série chamada The Chosen. E eu achei muito interessante a interpretação que eles fizeram dessa passagem. Porque na forma como a mulher fala na cena em The Chosen, para aqueles que não sabem, The Chosen é uma série ficcional inspirada no Novo Testamento, tem várias passagens da Bíblia e é muito boa, recomendo que todos assistam. Mas que nessa fala a mulher usa de sarcasmo para com Jesus. Por quê? Porque ela não acredita nas palavras de Jesus e ela começa a dizer: ah, é? Ok, que bom que você tem essa água, me dá essa água, porque eu não quero mais ter sede. Seria muito bom. Ou seja, ela estaria usando de sarcasmo com Cristo porque ela não comprou muita ideia de que Cristo tinha mesmo água viva para dar para ela. Mas essas duas interpretações têm uma coisa em comum. As duas interpretações levam à mesma conclusão, que é: ela não entende o sentido espiritual daquilo que Jesus tinha para dizer. Jesus disse, trouxe aquelas palavras para aquela mulher e ela não entendeu o que elas significavam espiritualmente, o que elas realmente queriam dizer. Então, no versículo 16 a 18 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus demonstra é nesse momento que Jesus demonstra o seu conhecimento sobrenatural da vida daquela mulher. A princípio, para aquela mulher, Jesus parecia ser só mais talvez um maluquinho que estava a falar de água viva, de água que não dá mais sede. Mas agora, Jesus colocou uma coisa, trouxe alguma coisa à conversa que ela não podia ignorar, que ele conhecia ela, mesmo sem ela o conhecer. Jesus demonstra o seu conhecimento sobrenatural, falando do passado, no mínimo desagradável daquela mulher, e ele também tem ciência do pecado que ela tem naquele momento, porque ela estava naquele momento com um marido que não era dela. Jesus conhece o pecado daquela mulher. E é interessante a gente ver que Jesus conhecia aquela mulher antes de se encontrar com ela. E conhecia aquela mulher antes de oferecer ela a água da vida. Cristo ofereceu água viva para ela, sabendo do passado dela e sabendo dos pecados que ela tinha. E isso mostra que Jesus tinha compaixão por ela, mesmo ela ainda estando com seus pecados. Isso não mudou a respeito de Jesus. Não mudou a respeito de Cristo. Cristo nos ofereceu vida quando nós ainda estávamos mortos. Deus nos deu água viva quando nós ainda estávamos no lamaçal do nosso pecado. Quando nós ainda não conhecíamos quem Ele era e quando nós ainda, muitas vezes, usávamos de sarcasmo para cima das coisas de Deus, quando nós não levávamos as coisas de Deus a sério, Deus já nos amava. E Ele nos deu desses presentes, todas essas bênçãos que a gente tem hoje, na nossa condição de pecadores. Cristo nos chamou. Amém. No versículo 19, diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece que Jesus, de alguma forma, veio da parte de Deus, mas ela ainda vê Jesus apenas como um profeta. Bom, sendo bem sincero, eu não sei o que eu pensaria no lugar dela, se alguém começasse a falar sobre coisas da minha vida, né? Talvez a minha primeira conclusão não fosse que aquela pessoa na minha frente era o Filho de Deus. Podia ser um profeta, realmente. Mas vamos continuar com a nossa leitura. Se nós formos ler o versículo 20, diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na antiga aliança, o que Jesus está dizendo aqui
é que na Antiga Aliança havia um lugar santo. Havia não só lugares, mas haviam coisas que eram consagradas para o serviço de Deus, para a adoração que era dada a Deus, certo? Era um lugar onde se prestava adoração, semelhantemente como era feito nos tabernáculos. E a gente estudou um pouco sobre como eram os tabernáculos algumas semanas atrás. A gente aprendeu um pouco sobre como era o interior do tabernáculo, qual que era os processos de purificação e os utensílios que se usavam no tabernáculo. Todos esses cerimoniais, tudo se aplica também ao templo em Jerusalém. Mas Jesus, ele chega para essa mulher e diz o seguinte: uma nova era está chegando. Nós estamos agora chegando num novo tempo, onde o lugar de adoração não importa. Não importa. E o que realmente importa é a intenção do nosso coração. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é em Samaria, não importa se é nos confins da terra, não importa se é aqui em Portugal, se é no Brasil, seja lá onde for, não importa. O que importa é nós adorarmos a Deus, adorarmos a Cristo em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Esses dias, eu vi uma pregação, trechos de uma pregação muito boa do pregador John Piper, alguns podem conhecer. Eu vou parafrasear umas coisas que ele disse, que eu achei fantástico. Ele disse o seguinte: Jesus é onde nós encontramos a Deus. Onde nesse planeta há um lugar onde eu possa, para onde eu possa fazer uma peregrinação e chegar na casa de Deus? A resposta é Jesus. Jesus é o lugar. Você quer ir para um lugar santo nesse planeta? Você quer ir fazer uma peregrinação para um lugar santo nesse planeta? Fique parado onde você está e venha para Cristo. Não existem lugares santos na religião cristã. Ele também vai dizer: não tem problema nenhum em você ir para Israel. Só lembre que não tem mais Jesus em Israel do que na cadeira que você está sentado agora. Amém. Não tem. Eu lembro de quando aconteceu o avivamento na. Qual era o nome da universidade? Asbury, sim. Quando estava a ocorrer aquele avivamento, aquele culto, aquele momento de adoração contínua que estava a durar dias, muitas pessoas ao redor do mundo, começou a acontecer isso, muitas pessoas ao redor do mundo começaram a comprar passagens e tentar ir para lá de alguma forma, porque eles queriam chegar na presença de Deus. Porque elas queriam experienciar em carne e osso tudo aquilo que estava acontecendo. E isso é uma bobagem. É claro que existem lugares onde nós estamos mais propensos a ter uma adoração melhor, uma adoração mais sincera a Cristo, por causa do ambiente, por causa das pessoas que estão à nossa volta, por causa das circunstâncias, né? É muito diferente a adoração que eu posso ter na tranquilidade e na privacidade da minha casa, quando eu oro a Deus, do que se eu estiver no meio de uma festa. Completamente diferente. Nós sabemos muito bem disso. Mas não tem a ver com o lugar específico, não tem a ver com geografia. Isso tem a ver com nós estarmos focados e atentos para aquilo que Deus tem a dizer. Para ouvir a voz de Deus, para poder falar com Deus, para poder estar lá, realmente estar lá. Os nossos olhos espirituais bem abertos, os nossos ouvidos também bem abertos, preparados para ouvir o que Cristo tem a dizer. Isso não tem a ver com o lugar, isso tem a ver com a intenção do nosso coração. Isso tem a ver com o nosso estado de espírito. Certo? Isso é uma excelente notícia para nós, porque significa que nós podemos encontrar a Cristo aonde nós estivermos, mas é uma péssima notícia para alguns, porque significa que, independente de onde eles estiverem, eles podem continuar sem sentir a presença de Deus. Existem muitas pessoas que acreditam que por estarem numa igreja estão num lugar mais santo, e isso é um tipo de superstição muito comum, não só no mundo lá fora, como nas nossas próprias igrejas, nas nossas próprias comunidades. Pessoas acreditam que
que a igreja é um lugar sagrado. Algumas pessoas que são ateus, descrentes, acreditam que se puserem os pés numa igreja católica vão pegar fogo. Eu já ouvi isso de alguns amigos meus. Mas a verdade é que isso não acontece, pelo menos não na Nova Aliança. Isso tem tudo a ver com o nosso espírito e nada a ver com aquilo que é material. Então, é uma pena para aquelas pessoas que acreditam nessas superstições. Porque elas vão continuar tentando buscar a presença de Deus em lugares quando elas podiam simplesmente buscar a Deus onde elas estão. E por isso vivem enganadas, achando que vão encontrar Deus em uma cidade específica, em um culto específico, em uma casa de oração específica, quando na verdade não. Se nós continuarmos para o versículo 25, só para concluir, vai dizer o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Através do versículo 25, nós podemos ver que aquela mulher samaritana, mesmo sendo rejeitada pelo povo judeu, sendo de um povo que era, de certa forma, inimigo do povo judeu, ela tinha não só uma crença na vinda do Messias, mas tinha esperança na vinda do Messias. Ela não só sabia que o Messias viria, que Cristo viria, mas ela também sabia que com Cristo iriam haver respostas. Que com Cristo iriam haver transformação, iria haver renovação das coisas. De que coisas novas haveria uma compreensão nova das coisas de Deus com a vida de Cristo. E ela, mesmo sendo mulher de um povo fora daquilo do povo de Deus, mas ela entendia dessas coisas e tinha esperança nessas coisas. E Jesus, vendo a fé dessa mulher, ele revela quem ele é. Esse Cristo que você espera, sou eu. Sou eu. Então, se nós... E assim, eu acho que ela ficou muito contente com essa notícia. Eu acho que ela ficou muito entusiasmada com essa notícia. Porque se nós formos para o versículo 39, vai dizer o seguinte: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Aquela mulher, ela pregou. Ela ouviu as boas notícias, Evangelho, boas notícias, e foi anunciado aquilo que ela ouviu. Muitos creram através do testemunho daquela mulher. É claro, depois eles ouviram da palavra vindo diretamente da boca de Cristo, viram as coisas que ele fazia, as coisas que ele ensinava, e aquilo reforçou a fé deles. Mas a fé foi gerada neles a partir do testemunho daquela mulher. E a gente tem que lembrar uma coisa: ela não fazia parte dos discípulos. Ela não fazia parte da turma dos amigos próximos que estavam com Cristo na hora. E eu não sei se vocês lembram, mas ela era uma mulher pecadora. Tinha um passado trágico. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu com os outros 5 maridos dela, né? Mas 5, alguma coisa correu mal. Talvez eles morreram, não sei o que aconteceu, né? Mas ela viveu circunstâncias horríveis e vinha de um contexto de pecado. Mas o que aconteceu com ela? Ela encontrou Cristo. Foi restaurada através da fé dela em Cristo, de que ele era de fato o Messias, de que ele era de fato Cristo. E ela não esteve com Cristo desde o começo do ministério dele. Ela não aprendeu exaustivamente da palavra de Deus, andando com Cristo, e ela também não tinha nenhum plano de evangelismo. Ela não estava tão preparada como nós estamos.
Nós que vamos aqui toda semana para ouvir um pouco da palavra e temos os nossos planos e as nossas estratégias e tantos outros projetos de evangelismo que eu sei que a Ana Paula conhece, né? Que trouxe lá de Miradela, de mímicas e de estratégias para poder alcançar as pessoas. Não, ela não tinha nada disso. Ela não tinha nada disso. Tudo que aquela mulher tinha era um breve testemunho. Era um testemunho muito pequeno do encontro que ela teve com Cristo. E eu quero dizer que isso basta. Isso basta. Glória ao nome de Jesus. Porque para muitas pessoas, principalmente nesse país que nós vivemos, que tem uma tradição cristã, católica muito forte, nós temos às vezes a sensação de que o Evangelho é muito batido, que é muito mais do mesmo. Mas o Evangelho é poderoso. Amém. O Evangelho é poderoso, sempre foi. E é o Evangelho que é capaz de transformar o coração do homem, fazer ele se arrepender. Amém. Todos nós temos algum testemunho para dar. Todos nós temos coisas que Deus fez na nossa vida, coisas que Deus nos possibilitou fazer, buracos de onde Cristo nos tirou. E só o que nós precisamos fazer é ter esse entusiasmo. É ter esse entusiasmo dessa mulher, que mal encontrou com Cristo durante uma tarde. Encontrou com ele durante alguns minutos naquela tarde. E foi direto, voltou para a sociedade, contou para todo mundo que ela conhecia de que o Cristo tinha chegado. E que ele era o Salvador. Amém. Vamos seguir esse exemplo. Porque se já era verdade naquele tempo de que os campos estão brancos, as terras estão brancas para a seca, imagine agora. Nós temos que ter confiança que Deus vai nos ajudar a cumprir esse chamado. Deus nos chama, mas Ele também nos capacita. Ele também nos dá do seu Espírito, Ele nos dá sabedoria. Então vamos. Porque Cristo nos deu água viva. Cristo nos deu água viva e ela tem que jorrar, tem que transbordar da gente. Transbordar, constantemente transbordar. Para outras pessoas. Não para ser jogado no chão. Certo? Transbordar do nosso coração para a vida de outras pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Então é isso. Vamos terminar concluir com uma oração. Peço que os irmãos fiquem de pé.